Pessoal, hoje eu quero trazer um tema que é muito importante. Ele é a base de tudo na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus. Tudo começa pelo entendimento do que nós vamos falar hoje. Então, o nome dessa palavra que nós vamos juntos hoje ver é: quem é Deus para você? Essa resposta determina todo o teu relacionamento com Deus, toda a tua caminhada cristã, tudo se baseia nessa resposta. Cada religião, talvez você chegou hoje aqui e talvez você já passou por diversas religiões, por diversas igrejas, procurando conhecer a Deus. E você sabe que dependendo da religião, cada religião vai apresentar Deus de uma maneira. Vai apresentar Deus como uma energia, como uma força, como o universo, ou tudo que é bom é Deus. Mas quem é Deus para você? Hoje eu quero falar do Deus que eu não apenas tenho conhecido de ouvir falar, do Deus que eu conheci através da Bíblia, mas de um Deus que é real na minha vida, que fala comigo e eu falo com Ele. Um Deus que é relacional, um Deus que é vivo, um Deus que se importa. E é por causa desse Deus que todas as quartas-feiras eu estou aqui. Porque nada nessa vida ia fazer eu largar meu marido, meu filho, o que eu tenho para fazer, para vir falar de algo que eu acho que é certo. Eu venho aqui para falar de algo que eu realmente conheço, me relaciono, e é Deus. Então, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, se você pegar a Bíblia e você for lá desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que o Deus da Bíblia, ele se apresenta para nós como Pai. Você vê um Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança com um propósito. Que nós fôssemos a sua família, seus filhos. Quando nós, o marido e a esposa, planejam ter um filho, desejam ter um filho, se programam para isso, qual é o objetivo disso? Às vezes acontece de vir um filho sem a gente estar esperando, né? Mas quando um casal vai lá e se programa para ter um filho, qual que é o objetivo? Eu quero ter um filho para que ele cresça e ele me ajude a lavar o carro, lavar a louça, fazer serviços. Não. Eu desejo ter um filho para dar para esse filho o amor de pai e de mãe, que somente para essa criatura, para esse ser eu vou conseguir dar. E eu quero receber dessa criança um amor que ninguém vai poder me dar. Só ele. Amor de filho. E esse sentimento nós herdamos do nosso Pai, que é Deus. Porque quando Ele nos fez com esse propósito. Ele não nos fez uma criatura e nos jogou aqui na terra para encher esse lugar. Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança com um propósito. Nós sermos a sua família, seus filhos. Só que, queridos, eu tenho observado nessa minha caminhada cristã que quando eu falo com as pessoas, olha, Deus, Ele te fez para ser filho, Ele quer ser teu pai. Eu observo algumas reações das pessoas. Uma delas é a seguinte: algumas pessoas tiveram tantas frustrações pessoais com o seu pai natural. Às vezes o pai foi apenas o gerador e não permaneceu na vida daquela pessoa. Ou permaneceu, mas foi ausente. Às vezes foi um pai que não lançou, um pai que corrigiu de forma severa, um pai que foi duro, um pai que foi exigente, um pai que magoou, um pai que feriu. E aí quando você fala que Deus quer ser um pai, essa pessoa no inconsciente dela, ela cria uma barreira. Não, pai, ela automaticamente, isso é no inconsciente, ela não faz isso de forma racional. Mas dentro dela se cria uma barreira. Pai? Não. Prefiro me relacionar com Deus, Ele como um amigo, como um senhor, como um líder, como qualquer coisa, mas pai, não. Já tive problemas que chegam com o meu. Então muitas pessoas, ao ouvirem que foram criadas para serem filhas de Deus, filhos de Deus e se relacionar com Deus, por mais que eles escutem isso, e talvez seja o teu caso nessa noite, talvez você já ouviu
que você foi feito para ser filho e filha. Mas, lá no fundo, quando você chega no teu quarto, quando você vai fazer as tuas orações, ou no teu dia a dia, quando você se comunica de alguma forma com Deus, você se comunica de uma forma mecânica, robótica, sempre cuidando que vai falar com Deus, e não de uma forma livre. Porque talvez, no teu subconsciente, você está fazendo uma associação de Deus Pai com o teu pai natural, e talvez o teu pai natural tenha te frustrado muito. Mas existe ainda uma outra situação que às vezes nos impede de entender que Deus é Pai e de nós nos relacionarmos com Deus nesse nível, que é uma coisa ainda mais complicada, que são as nossas crenças. Às vezes nós cremos que Deus é de uma maneira totalmente diferente do que na verdade Ele é. O que são as nossas crenças? É a forma que nós vemos o mundo, vemos as coisas, vemos as pessoas. Todos os nossos comportamentos, eles são resultantes das nossas crenças. Então, eu quero que você comece a pensar nessa noite. Qual é a tua crença sobre quem Deus é? Como é que as crenças são formadas, queridos? Normalmente, não todas, tá? Nossas crenças são formadas na infância. Até 7, 8 anos, a nossa base emocional, nossa identidade, quem nós somos, é formada. E ali, a maioria das nossas crenças são formadas. E como é que elas são formadas? Pelo que eu vejo, pelo que eu escuto. Isso gera em mim um pensamento. E esse pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento gera uma crença. E as crenças, elas são autoexecutáveis. O que eu creio, eu me movo através dessa crença. Então, muitos de nós ouviram coisas a respeito de Deus que nos fizeram crer num Deus que é muito diferente do Deus da Bíblia, de quem Ele é. Comece a pensar. O que você na sua infância ouviu sobre Deus? O que diziam para você a respeito de Deus? Ou que situações você passou na tua vida que talvez geraram uma crença que Deus não se importa, que Deus não te ama? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, queridos, as crenças, elas são verdadeiras fortalezas na nossa mente. Então não adianta eu vir aqui e falar para vocês que Deus é um Pai, que Deus te ama, que Deus quer se relacionar com você, se você tem uma barreira na tua mente chamada crença que te faz ver Deus de uma outra maneira. Então eu quero contar uma coisa para vocês, que eu sempre falo isso, mas deixa eu explicar de uma forma mais detalhada. A maioria, praticamente absoluta de nós aqui, viemos de uma base católica, certo? Alguns já não são mais católicos e outros são católicos. E o que eu vou falar aqui não é para falar bem ou mal do catolicismo, são dados, são fatos históricos e culturais. Então, queridos, lá atrás, na Idade Média, o cristianismo estava muito em ascensão. E existia o clero, né? O clero formado por um grupo de sacerdotes católicos, padres, bispos, o papa, formavam o clero. E o clero tinha poderes religiosos sobre a população. Mas com a ascensão do cristianismo, com o cristianismo crescendo, o governo precisa de meios de contenção da população, certo? O governo precisa criar normas, precisa criar regras, precisa ter meios para conter a população, para que não vire uma anarquia. O governo, vendo que o cristianismo estava em crescimento, vendo a força do clero, o governo passou para o clero não apenas poderes religiosos, mas também governamentais. Então o clero começou a ter domínio sobre o povo. E eles usaram da crença do povo em Deus para criar meios de contenção da população. Então o próprio clero se intitulava que eles eram o meio pelo qual as pessoas deveriam se relacionar com Deus. Eles falavam que eles eram um canal que ligavam as pessoas a Deus. E aí, para não ter vandalismo, para não ter rebelião,
que eles usaram? A fé das pessoas. Não faça isso, porque senão Deus vai te castigar. Não faça isso, porque isso vai desagradar a Deus. E aí se criou uma ideia, desde aquela época, e isso foi passando ao longo dos anos, de que Deus é quem? Uma pessoa braba, exigente, distante, que você tem que ser muito bom para merecer algo dele, você tem que ser praticamente perfeito. Foi nos passado a ideia de um relacionamento que nós temos ter com Deus à distância, e aí começou a surgir todas aquelas ideias de penitência, de ter que sofrer para receber algo de Deus, as promessas, a própria questão dos santos. Porque quem são os santos? São pessoas que teoricamente nós olhamos e dizemos: vocês são melhores que eu, vocês são mais bons, vocês são mais santos, vocês são mais corretos, então vamos lá, falem você com Deus, vocês com Deus, se relacionem vocês com Deus, porque eu não vou chegar perto desse Deus bravo, desse Deus exigente. Queridos, é só nós olhar para trás. As obras de arte, as esculturas, os quadros relatam isso que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês. Você não vai ver a imagem de um Deus jovem, sorridente. Você vai ver um Deus com os cabelos brancos, barbudo, brabo, distante. Isso foi passado para nós. Aí nós nos crescemos com aquela ideia: não vou incomodar esse Deus com coisas pequenas. Nossa, tem tantas pessoas lá na África passando fome e eu aqui precisando de dinheiro para pagar uma conta. Nós começamos a separar, a classificar aquilo que nós poderíamos falar para Deus ou não. Quantos de vocês já não ouviram a seguinte frase: ô menino, não faça isso aí é errado, Deus vai te castigar. Eu não estou vendo, viu? Mas Deus vê todas as coisas e Ele vai te castigar. Quantos? Porque foi passando de geração em geração a ideia de um Deus que pune, de um Deus que quer que a gente seja perfeito, de que a gente tem que ser tudo certo, eu tenho que fazer sacrifício para agradar a Ele. E isso foi vindo de geração em geração. E quando chegou nos nossos pais, eles tinham recebido essa herança. Quantas vezes eles nos corrigiram, dizendo que se nós aprontássemos alguma coisa, nós ia se ver com quem? Com Deus. E aí você chega aqui nas quartas-feiras e eu falo toda semana para você: queridos, você foi feito para ser filho de Deus. Deus te ama, você é família de Deus, Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar com você. Você escuta isso, mas quando bate na tua crença, na tua fortaleza da tua mente, você não consegue fazer o quê? Mudar teu comportamento. Porque o nosso comportamento é o resultado de uma crença. E aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu escuto: nossa, que bonito, Deus me ama, eu sou a imagem e semelhança dele. Mas quando eu chego para me relacionar com Deus, eu não faço conforme eu ouvi aqui. Eu faço conforme eu acredito. E aí o que eu acredito? Eu acredito que às vezes eu tenho que me relacionar com Deus através do santo. Eu acredito que eu tenho que ser perfeito, que eu tenho que merecer. Eu acredito que não é qualquer coisa que eu tenho que pedir para esse Deus que é tão ocupado, é tão cheio de coisas para fazer, é tão exigente. Então assim, meu Deus, eu tenho que cuidar o que eu peço para Deus. Eu vou pedir só por questões de saúde. Sendo que Deus quer ter um relacionamento com você, até a tua vaga de estacionamento aqui na rua é importante para Ele. Até isso Ele arrumou para ti. Deus se preocupa, a Bíblia diz que é até com um fio de cabelo que cai da tua cabeça. E quando você começa a se relacionar com Deus e começa a ouvir essas coisas que eu estou te dizendo, tudo parece um pouco absurdo. Mas conforme você vai se expondo a isso, conforme você vai tendo coragem de romper essas crenças, e você começa a mudar o teu comportamento, você começa a falar com Deus de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais amistosa, começa a abrir o teu coração, você começa a ver que Ele começa a te responder. E não existe crença que suporte uma coisa chamada experiência pessoal. Quando nós temos uma experiência na nossa vida, por exemplo, queridos, eu, durante toda a minha vida, achei que a Bíblia era um livro de história. E umas histórias bem fabulosas na minha cabeça. Porque eu pensava: meu Deus, como é que esse livro, como é que dizem que esse negócio é a palavra de Deus? Um livro que começa com uma cobra falando com uma mulher, a mulher come a maçã, dá para o homem, mas que papo é esse? Por causa disso a gente tem que trabalhar, a mulher tem que ter dor de parto? Mas que história é essa?
Então, para mim, era assim, completamente impossível eu acreditar na Bíblia. Até o dia que eu tive uma experiência espiritual. Que eu tive uma experiência com Deus e Ele me mostrou que aquele livro era a palavra dele. Aí todas as minhas crenças caíram por terra. Porque uma experiência emocional, espiritual, ela fala mais forte, queridos. Por isso que eu sempre digo para os visitantes que vêm no nosso grupo: eu não tenho como fazer vocês acreditarem na Bíblia. Ninguém tem como fazer você acreditar na Bíblia. Somente o Espírito Santo pode fazer. Mas eu posso te desafiar a pegar o que está sendo dito aqui e colocar em prática. Porque a hora que você colocar em prática, você vai ter uma experiência espiritual. E é essa experiência espiritual que vai romper crenças limitantes e vai fazer você crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, queridos, deixa eu ver onde é que eu estou. Eu começo a falar um monte de coisa, depois eu não sei onde é que eu estou. Então, às vezes, convivendo com as pessoas, eu vejo que até pessoas que teoricamente conhecem bem a Deus, tiveram experiências com Deus, conhecem a palavra, pregam a palavra, ensinam os outros, são líderes espirituais, já viram o agir de Deus, sabem que Deus é um Pai. Volte e meia eu escuto pessoas assim que estão passando por dificuldade e dizem assim: mas Deus vai fazer. Eu estou passando por luta, mas eu sei que Deus vai fazer. Afinal de contas, eu estou fazendo tudo certo. Eu vou na igreja, eu ganho pessoas para Jesus, eu falo dele para todo mundo. Crença errada. Fortaleza na mente. Ainda está crendo de uma maneira que você tem que fazer para merecer. Isso não é paternidade. Queridos, quem é pai sabe como é que funciona. Você ama teu filho, ele errando, ele acertando, você você corrige, mas não é porque ele faz muito para você que você ama muito ele. Se nós que somos errados, somos pecadores, não temos esse tipo de amor torto, quem dirá Deus? Deus nos ama incondicionalmente. Se eu faço, mas Jesus, eu sou uma pessoa muito boa, eu faço muitas obras, eu ajudo as pessoas carentes, eu faço jantares beneficentes, que bom. A Bíblia diz que nós fomos feitos para as boas obras. Mas a Bíblia diz que não é essas boas obras que fazem Deus me amar mais ou menos. Nós somos feitos, nós seres humanos, nós nos alegramos em fazer coisas boas, nós somos feitos para isso. Mas não é eu fazer as coisas certas que vai fazer Deus me abençoar mais, Deus me amar mais. A única coisa que Deus quer de nós é o nosso coração, queridos. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3. Então Deus está falando assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei por essa porta e cearei com ele e ele comigo. Então, esse versículo, ele revela muito do que está no coração de Deus. O que é ceia, queridos? O que é cear? Ceia é um ato de comunhão, é um ato de intimidade. Só presta atenção, senão está muito barulho. Quando eu chamo alguém para sentar comigo à mesa, para ter um jantar, para ter uma ceia, eu estou chamando essa pessoa para um momento de comunhão, para um momento de intimidade. Pense agora, ceia. Lembre da tua ceia de Natal. Quem se chama para sentar na tua mesa? O desconhecido da rua? Ou você escolhe a dedo as pessoas que você mais ama? As pessoas que você mais ama. Deus, Ele está nos chamando para sentar à mesa com Ele. Ele está chamando para nós termos comunhão. Comunhão é duas pessoas abrem o coração uma para a outra. Deus, Ele não quer apenas ouvir as tuas orações, ouvir o teu clamor, saber dos teus problemas. Ele quer falar das coisas dele também. Deus também fala conosco. Ele revela os seus planos e os sonhos que Ele tem para as nossas vidas e para a vida das pessoas que nós conhecemos. Deus revela planos que Ele tem às vezes para a cidade que a gente mora, para a nação que a gente vive. Deus fala conosco, queridos. Só que Ele está dizendo o seguinte: eu estou batendo na porta do teu coração.
Eu quero entrar e eu quero me relacionar com você de uma forma íntima e pessoal. Eu não fiz você para você viver aqui na terra e no domingo você colocar uma roupa bonita, pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e bater o ponto numa igreja. Não é isso que eu te chamei. Eu não te chamei para ter uma vida de religião, de religiosidade. Religião ajuda você a se relacionar com Deus? Ajuda. Congregar numa igreja é bíblico? É bíblico. Mas Deus está te chamando para algo maior do que tudo isso. Ele está chamando você para se relacionar com Ele de uma forma íntima e pessoal. Só que a maçaneta da porta é interna, é do lado interno do teu coração. Só você pode abrir a porta e deixar Jesus entrar. E deixar Deus entrar. E se relacionar com eles, queridos. Com Ele. Mas, como que eu vou abrir essa porta? Como que eu vou me relacionar com Deus, Criador dos céus e da terra, que fez tudo que existe nesse mundo? Eu posso me relacionar com esse Deus? Mas quem sou eu para relacionar com esse Deus? A Bíblia diz que você é a obra-prima do Senhor. Você é a coroa dele. Você é o que ele tem de mais precioso. Você é o filho, a filha. Queridos, quem é pai sabe disso. Você pode produzir grandes coisas na tua vida. A tua obra-prima, a tua coroa, a coisa de maior valor sempre vai ser os teus filhos. Você é o que Deus tem de maior valor. E Ele quer sim se relacionar com você. Mas se você tiver com uma fortaleza na mente, com uma crença de que Deus não se relaciona com as pessoas, que Deus não se relaciona com você, que Ele não se importa com você, que Ele tem coisas mais importantes para Ele pensar, que Ele não vai falar com você, você vai ouvir essa palavra aqui, vai bater e vai voltar. Você vai sair daqui igual você entrou. Se relacionando com Deus, às vezes, não sei como é que é a vida com Deus de cada um, mas alguns ainda estão muito distantes de Deus. Com a porta fechada, não deixam Deus entrar. Por causa de crenças limitantes. E aí eu pergunto com você, como é que eu mudo uma crença? Como é que eu consigo tirar uma crença na minha vida? Então, queridos, primeiramente eu preciso identificar qual é a crença que eu tenho. Então pare e pense nesse momento. O que você foi ensinado sobre Deus? Quando você era criança, você pensava em Deus ou nem pensava? Que visão você tinha de Deus? Que Ele era brabo, que Ele era querido, que Ele era divertido? Levavam você numa igreja? Como é que você se sentia lá dentro? Era um lugar bom? Ou era um lugar que você se sentia incomodado? Como que você cresceu? O que você pensava a respeito de Deus? Qual era o relacionamento dos teus pais com Deus? De repente os teus pais falavam muito de Deus. Falavam de Deus, mas o relacionamento deles era caótico. Eles brigavam, eles não ajudavam ninguém, mas falavam de Deus. Talvez você ia na igreja e aquilo era um fardo para você. Você não podia se mexer, você tinha que ficar quieto ali. Talvez você era corrigido com ameaças que Deus ia te castigar. Talvez não foi nem na tua infância. Talvez você cresceu na tua adolescência, na tua juventude, ou até mesmo na fase adulta, e aconteceu um fato que gerou uma crença negativa a respeito de Deus. Talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez essa pessoa faleceu. Talvez aconteceu uma coisa ruim para você ou para alguém que você ama. E você se perguntou, Deus existe? Se Deus existe, Ele permitiria uma coisa dessa? Ou talvez você pensou, se Deus existe, pode até existir, mas Ele não me ama. Ele não se importa comigo. Quais foram as situações que envolveram algo que você ouviu, você viu, e você sentiu algo em relação a Deus? Porque as crenças, queridos, é que nem eu estava dando exemplo para vocês da Bíblia. Quando ela é vinculada a uma emoção, a um sentimento, ela se constrói e também se desconstrói quase que instantaneamente. Vou dar um exemplo para você, tá? Você chega em casa, eu sempre dou esse exemplo, não sou muito boa de criar novos exemplos. Você chega em casa quando é pequeno e você mostra teu boletim pro teu pai. E você tirou nota baixa. E teu pai olha aquilo e diz, você é um burro. Você é um vagabundo.
Você não estuda. Olha teu irmão. Teu irmão é melhor que você. O que você está fazendo? Você não vai ser ninguém na tua vida. Só de eu falar assim para você já não acelerou teu coração? Agora se imagina uma criança. Se imagina uma criança que potencializa as coisas. Se imagina quando eu escuto uma coisa, ou eu vejo, ou ambas as coisas, e está ligada a uma emoção. Agora imagina se essa mesma cena acontece na frente de um irmão, na frente de um colega. E além de eu sentir medo, humilhação, eu me sinto exposto. O que acontece na hora uma criança é gerada? Realmente eu sou burro. Realmente, eu não vou ser ninguém na vida. É assim que as crenças são geradas. Porque eu vejo algo, porque eu escuto algo, e se tem emoção envolvida, aquela crença ela se estabelece quase que imediato. Agora pare e pense, quais foram as experiências que você teve relacionadas com Deus? Então a primeira coisa, para mim alterar uma crença, eu preciso identificar qual que é a crença que eu tenho. Eu acredito que Deus é um Deus distante porque aconteceu aquilo. E aí eu preciso identificar quais comportamentos eu tenho por causa dessa crença. Eu acho que Deus é um Deus severo, então o que eu faço? Eu não me relaciono diretamente com Deus. Eu uso sempre um mediador. Seja um santo, seja uma pessoa, eu peço para essa pessoa fazer uma oração para mim. Ou eu nem falo com Deus. Como que tem sido o teu comportamento? Ele é um resultado da tua crença, de como que você crê em Deus. E aí eu preciso de uma nova informação para mudar essa crença, que é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos trazer uma nova informação. Nós vamos dizer, olha, indiferente da maneira que você crê, o Deus que está lá na Bíblia, o Deus que eu me relaciono, Ele te ama, Ele se importa sim. Não importa o que você passou, Ele se importa e Ele quer se relacionar com você. Aí você tem uma nova informação. E aí eu preciso ir para um novo comportamento. O que eu fazia com a minha crença anterior? Eu me relacionava com Deus à distância. Eu estou recebendo uma informação. Eu preciso permitir que essa informação gere uma nova forma de eu agir. Então, se eu falava com Deus de uma maneira engessada, se eu falava com Deus através dos santos, através de pessoas, eu vou agora me expor à oportunidade de um novo comportamento. Eu vou falar com Deus como se eu já fosse assim, como se eu já acreditasse que eu sou filho de Deus, como se eu já entendesse que eu sou filho de Deus. E eu vou chegar lá no meu quarto, no meu momento de oração, e eu vou agir diferente de como eu agia. Eu vou abrir o meu coração para Ele, eu vou me colocar como um filho. Por quê? Porque esse versículo está dizendo que Ele está à porta e bate. Se alguém abrir, Ele vai entrar e cear com Ele. Queridos, a porta está ali, está ali. Se eu disser, Edivânia, você pode abrir a porta para mim? Por mais que ela decida abrir a porta, se ela não tomar uma atitude de ir até a porta e abaixar aquela maçaneta, aquela porta não vai ser aberta. Então hoje você pode tomar uma decisão no teu coração de dizer, eu quero me relacionar com Deus. Se é verdade que Ele me fez para ser seu filho e sua filha, se é verdade que Ele fala comigo, que o Criador dos céus e da terra pode se relacionar comigo, se é verdade que eu posso ter experiências espirituais, eu quero. Mas a verdade é, como que eu vou fazer isso? Eu preciso levantar do meu lugar e ir até a porta e abrir. Eu preciso ter uma atitude. Eu simplesmente entender que Deus me fez para ser filho não muda meu relacionamento com Deus. Eu preciso construir esse relacionamento. E como é que eu construo um relacionamento, queridos? Relacionamento com Deus é igual ao relacionamento com qualquer pessoa. Porque Deus é uma pessoa. Ele não tem um corpo físico. Nós somos um espírito também. Nós somos um espírito que tem uma alma, que é a mente, vontade, emoções, e habita num corpo. O dia que a gente morrer, o corpo se vai. Fica aqui o espírito e a alma. Deus, Ele tem um espírito, Ele tem uma alma. Ele é uma pessoa. Se eu cortar o meu braço, eu continuo sendo pessoa? Continuo sendo pessoa. Deus não tem um corpo físico, mas Ele é uma pessoa. E nós somos a imagem e semelhança dEle. Então nós nos relacionamos com as pessoas desta maneira, porque é assim que Ele se relaciona. Se eu quiser me aproximar da Edivânia,
Se eu quiser ter um relacionamento com a Edivane, o que eu vou precisar fazer? Ambas as partes primeiro precisam querer, certo? Aí nós vamos ter que dar um passo. Ou nós vamos marcar um café, ou nós vamos começar a conversar por WhatsApp, ou nós vamos nos telefonar, mas nós vamos dar um passo em relação uma à outra. E com Deus é igual. Os dois têm que querer. Ele já disse que quer. Ele disse que está batendo a porta do teu coração. E quanto tempo faz, queridos? Essa é a primeira vez que você está ouvindo na tua vida que Deus te ama? Não. Quantas vezes e de quantas maneiras você já viu Deus te dizendo que Ele te ama? Às vezes usando uma igreja, um encontro, uma pessoa, uma criança, a natureza, situações que você sabe que foi o agir de Deus, que você sabe que foi Deus se importando com você. Quantas vezes Ele já tentou te atrair para perto dEle? Quantas vezes Ele já bateu de formas diferentes no teu coração querendo entrar? Então nesse relacionamento uma coisa você pode ter certeza, Ele está dentro. Agora falta outra parte que é você. Você quer se relacionar com Deus? Você quer fazer o papel de filho, de filha? Você quer receber dele o amor de pai e dar para ele o amor de filho e de filha? Tudo começa com eu entender e depois eu vou precisar me posicionar. Queridos, a paternidade de Deus, ela não é imposta. Ele não chega para você e diz, eu sou teu pai e deu. Ele diz, eu quero ser teu pai. Eu não quero que você seja uma criatura nesse mundo. Eu quero que você venha, se relacione comigo, receba o meu amor, entre na minha bolha de proteção que se chama paternidade. Mas é um convite. Estou à porta e bato. Você quer? Claro, queridos, todos nós aqui recebemos informações que às vezes nos limitam a se relacionar com Deus. Porque existe uma coisa chamada dogmas, que são aquelas regras das religiões, que todas têm. E eu volto a dizer, religião é importante? É importante. O nome religião é religar. Ela te ajuda a te ligar com Deus. Congregar é bíblico, você deve ter uma religião, você deve frequentar uma igreja, você deve ter uma cobertura espiritual. Isso aqui não é uma cobertura espiritual. Isso aqui é um ensino da palavra de Deus. Você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Espiritualmente falando, é que nem você está no meio de uma batalha, caindo as pedras. Quando vocês têm a tua religião, quando você tem a tua cobertura espiritual, você está com guarda-chuva. Agora, nós temos que entender que quando nós vamos para uma religião, os nossos olhos não podem deixar de olhar para Jesus. Porque as pessoas falham. As pessoas põem fardo. Jesus já disse isso. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. Homens põem fardo. Então muitas vezes a gente diz assim, tá, mas para mim ir para Deus, eu vou ter que ir para uma religião, e daí eu vou ter que deixar de fazer isso, eu vou ter que deixar de fazer aquilo, e vou ter que colocar tal roupa, e vou ter que ter tal comportamento. Não! Ele te aceita como você é. Se existir alguma coisa na tua vida que estiver impedindo você de se relacionar com Ele, alguma barreira, no momento certo Ele vai te mostrar em amor. Ele vai dizer, ei, Edivane, tu foi minha escolhida hoje. Ei, Edivane, essa área da tua vida não está legal. Talvez essa pessoa ali, talvez essa situação que você está vivendo, talvez você vai ter que realmente abandonar isso, senão você não vai ver o meu agir. Mas isso tem o tempo certo. E muitas vezes a gente é um bebê na fé, e dentro de uma igreja, nos dão, em vez de uma mamadeira para tomar, nos enfiam lá abaixo uma feijoada. Isso é verdade. Né? É verdade. Por quê? Porque as pessoas não são perfeitas, queridos. Todos estão cheios das melhores intenções. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a tua decisão de querer ser filho, ela não está vinculada a ter que deixar de fazer algo. Não fique pensando que você vai perder. Fique pensando que você vai ganhar. Tem um desenho lá na internet que representa muito bem isso. Tem uma menininha diante de Jesus, com um ursinho todo esfarrapado, e ela abraçada no ursinho, Jesus dizendo, me dá o ursinho, ela. E Jesus abaixado com um urso de pelúcia desse tamanho, assim, ó, atrás dele, ó.
novinho, querendo que ela dê o velho para ele entregar aquele novo. E ela grudado naquilo. E muitas vezes nós somos exatamente assim. Meu Deus, se eu for para Deus, será que eu vou ter que mudar algum comportamento? Será que eu vou ter que mudar alguma amizade? Será que eu vou ter que deixar de tomar minhas birita? Será que eu vou ter que deixar meus vícios? Será que aquele amigo meu lá, que eu sei que não é uma coisa muito boa, né? Será que eu vou ter que parar de andar com ele? E os lugares que eu frequento, meu Deus, o Senhor me assisto, Jesus, eu sou um pecador. Melhor não se aproximar de Deus, porque senão eu vou ter que mudar a minha vida inteira. Não é assim, queridos. Olha, se eu, vocês não conhecem meu passado negro, melhor nem conhecer, que não vai glorificar a Deus, né? Mas assim, eu digo que se eu, hoje estou aqui, vivendo o que eu vivo com Deus, qualquer pessoa, porque a pessoa mais torta que eu conheci fui eu mesmo. Queridos, com 15 anos, fecha agora o vídeo. Não, deixa aberto como exemplo que não é para fazer. Com 15 anos, queridos, eu já tinha a carteirinha do AA, Alcoólatras Anônimos. Com 15 anos eu pegava uma garrafa que custava, sei lá, tô por fora, graças a Deus, agora desses preços, né? Mas aquelas vodka, que aquilo na verdade é uma pinga disfarçada, que eles chamam de vodka, e que tem umas garrafonas de plástico, sei lá quanto é que custa aquilo, mas não deve ser mais que 5 pila, né? Queridos, eu tomava aquilo em jejum para calibrar antes de ir para a escola. Eu abria e tomava aquilo em jejum. Quando os meus pais me descobriram minhas aprontações e me mandaram para uma psicóloga, para uma terapeuta, ela me mandou direto para o ar. Só que eu nunca frequentei as reuniões, mas eu tinha o maior orgulho da carteirinha, que eles até bem pouco tempo eu tinha, olha o juízo, tá? Aí me levaram no médico, meu fígado, eu tinha tido hepatite quando eu era pequena, com 9 anos, e mais de tudo que eu bebia, o meu fígado era o pó da sanfona, com 15 anos. Então assim, ó, queridos, além disso tudo, vocês não imaginem o que eu já fiz nessa vida. E assim, nunca ninguém fez na minha cabeça. Era eu que levava as pessoas para o mau caminho. Porque eu sempre fui muito líder, era eu o problema. Não adiantava quererem tirar os meus amigos, era eu o problema. E Jesus entrou na minha vida. E me mudou por completo. Imagina que hoje eu trabalho com consultoria familiar. Eu ajudo casamentos, eu ajudo pais com filhos, filhos pequenos, filhos grandes. Deus me dá sabedoria que não é minha. Ah, mas não é mesmo. Né? E Deus colocou isso em mim. Então, não importa como está a tua vida hoje. Deus está te chamando não para você carregar fardos, para você largar o que você é. Deus está te convidando para você receber o seu amor, para você receber colo, para você receber auxílio, para você conhecê-lo de verdade. Mas isso é uma decisão sua. Você pode dizer, Jesus, entrar no teu quarto e dizer, Deus, Jesus, se aquilo que eu ouvi hoje é verdade, entra na minha vida, foi assim. Há 23 anos, quantos anos? 19 anos atrás, eu entrei num quarto sozinha, não fui numa igreja. Eu entrei num quarto e disse, Jesus, se tudo aquilo que a minha avó falou a vida inteira para mim é verdade, se tu existe e quer fazer parte da minha vida, entra nela. E a minha vida fez assim, ó. Naquele momento que eu fiz a oração, eu achei que nada tinha acontecido. Eu não vi anjos, eu não vi um coral, eu não vi luzes, eu não vi nada. Era eu e as paredes. Mas a sinceridade do meu coração, Jesus recebeu aquela oração. E a minha vida nunca mais foi a mesma, queridos. Então hoje você foi atraído para esse lugar. Não, Jesus, é que toda quarta-feira eu venho aqui mesmo. Já é uma, como é que diz? Um compromisso, né? Não, te garanto que não é. Ah, Jesus, eu vim aqui hoje porque coincidiu. Não coincidiu, não é praxe, não é prática. Você veio aqui porque Deus está te dizendo o seguinte: eu quero me relacionar com você. Eu quero que você me conheça de verdade. Eu quero que você esqueça o que você já aprendeu sobre mim. Esqueça o que te ensinaram a meu respeito. Não é merecimento, não é por força, não é por vontade, não é por nada, é por amor. É a graça que está sobre você. Graça é favor não merecido. Nós nunca vamos merecer o amor de Deus. Ele nos ama e ponto final. E se você estiver disposto a entrar nesse relacionamento e fazer a tua parte, você vai conhecer a Deus de verdade, queridos.
e Jerusa. Querido, só um adendo, né? Eu falei para vocês, esqueci de falar aqui, que as crenças, quando eu tenho uma experiência, ela se torna muito maior que uma crença. Queridos, eu atendo tantas mulheres desesperadas por causa dos seus maridos, e elas dizem, pelo amor de Deus, meu marido tem que mudar, ele não quer saber das coisas de Deus, é só eu que faço oração, é só eu que busco, é só eu que faço. Queridos, a Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido calada. Lembra daquele programa que tinha calada? Né? Não sei o que era o Moisés que fazia. Por que calada? Porque se a mulher gastasse mais tempo, em vez de ficar tentando mudar a cabeça do marido, usasse esse tempo orando e pedindo a Deus que o marido tivesse uma experiência com Deus. Queridos, quando alguém tem uma experiência, lembra de Paulo de Tarso, que era um verdadeiro assassino, mandava matar todos os cristãos, era um sanguinário. Quando ele teve uma experiência com Jesus e caiu do cavalo, aquela experiência mudou. Ele largou toda a sua cultura, todos os seus estudos e destinou a sua vida. Ele era uma pessoa nobre, uma pessoa estudada, uma pessoa culta, de uma boa família. Estudou na maior, digamos, universidade que tinha na época, de Gamaliel. Ele tinha um nome, ele tinha uma tradição. Ele largou tudo por Jesus, porque ele teve uma experiência. Então, queridos, às vezes não adianta ficar falando tanto. Ore pela pessoa que você precisa de uma transformação. Uma experiência muda tudo. E aí, como é que eu desenvolvo então esse relacionamento com Deus? Primeiro, querendo. Eu quero ser filha. Eu quero ser filho. Dedicando um momento da minha vida para Ele. Entre no teu quarto. Tenha um tempo com Deus. Seja você. Use as tuas palavras. Fale o que está no teu coração. De forma sincera, não de forma mecânica. Fale dos teus anseios, fale da tua dificuldade, fale até da dificuldade que talvez você tenha de se relacionar com Ele, de crer que Ele é Deus. Então, queridos, para que uma nova crença aconteça, eu preciso mudar, receber uma nova informação. E vocês estão recebendo hoje, mudar o meu comportamento e renovar minha mente. Então eu vou pedir para nós terminar que vocês abrem Romanos 12. De cada 10 palavras que eu trago, 9 eu uso esse versículo. Esse versículo é a minha bandeira. É o que eu trato em casamento, é o que eu trato em qualquer situação. Porque o que está dito aí é a resposta para tudo na nossa vida. Esse versículo diz, não se conforme com esse mundo. Renovem a mente de vocês. Porque a hora que vocês renovarem a mente de vocês, vocês vão experimentar a vontade de Deus para a vida de vocês. Que é boa, agradável e perfeita. Queridos, Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para o teu casamento, para a tua vida, para o teu profissional, para o teu financeiro. E nós só vamos experimentar quando nós renovar a nossa mente. Se eu agir como todo mundo age, eu vou colher os frutos do que o mundo colhe. Mas se eu renovar a minha mente, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para mim experimentar isso, eu preciso renovar as minhas crenças. Então, aqui resumindo, como é que eu renovo a minha mente? Como é que eu gero uma nova crença? Primeiro, identificando qual que é a crença limitante. Identificando qual que é o comportamento que realmente comprova essa crença, valida essa crença. Aí eu preciso adquirir uma nova crença. E que vocês hoje estão adquirindo conhecimento. Hoje você está adquirindo conhecimento que Deus é Pai. Que você foi chamado para ser filho. Aí eu preciso fazer o quê? Assumir essa mudança de mente. Assumir essa nova crença. Me posicionar como filho. E não como alguém distante. E para isso eu preciso criar novos hábitos. Então se eu orava de uma forma fria, ou eu nem orava, eu agora vou orar, vou me posicionar como filho. Eu vou me aproximar de Deus. Eu preciso criar uma nova mentalidade. E para criar uma nova mentalidade, nada melhor do que relacionamentos que tenham a mentalidade que eu quero ter. Eu estava brincando lá no programa de transformação pessoal, que alguém falou que queria ser um empresário melhor, alguma coisa assim. E daí eu falei, às vezes a pessoa quer ser um grande empresário, mas ele não consegue andar com os grandes empresários. Ele quer ser patrão e ele anda com o peão. Não no sentido pejorativo, entende? Mas ele quer ser uma coisa e ele anda com outra.
eu quero conhecer a Deus, eu estou entendendo que essa palavra o Espírito Santo está falando dentro de mim, eu estou sentindo, e esse sentir é maior do que o conhecimento. As nossas emoções falam muito alto. Você está sentindo o Espírito Santo falar dentro de você, você está entendendo que Deus quer ter um relacionamento com você, mas aí você sai daqui e todos os teus amigos acham que Deus, que Bíblia, que isso é uma coisa careta, que isso é uma coisa ultrapassada, que isso é uma coisa que não tem nada a ver. Vai dificultar o processo, certo? Agora, se eu ando com pessoas que estão tendo experiências com Deus, que já entenderam e já vivenciaram, já experimentaram que Deus realmente é Pai, que Deus realmente fala com a gente, não fica muito mais fácil o processo? Ai, Divânia, você já ouviu a Deus? Sim, eu já ouvi a Deus, eu tinha dificuldade, mas Deus já falou comigo, eu sei que Ele fala. Eu começo a andar com pessoas, e esse é o grupo perfeito para isso. Porque só de você estar aqui, você já está criando novos relacionamentos. Então, ó, os homens que, se tem algum homem que veio de arrasto aqui, ó, glória a Deus, veio, já tá na vibe. Porque só de você estar aqui, eu sempre clicando com os homens, né? Por favor, mas é que eu conheço vocês, homens. Né? Eu sei que vocês são um pouquinho mais resistentes, né? Mas vocês vão, olha que vai. Então, assim, queridos, né? Crie uma nova mentalidade, novos hábitos, novos contatos, e isso vai gerar uma nova crença. Você vai crer, as crenças são auto-executáveis, você vai começar a crer que é verdade, que Deus fez você para ser filho. E você vai começar a se relacionar dessa maneira. Imagina se a gente chegar agora lá na prefeitura. Não sei se o prefeito tem filho, mas deve ter. Se eu chegar lá na prefeitura, como é que eu chego no prefeito? Eu vou ter que passar pela assistente, pela secretária, eu vou ter que marcar uma hora. Não é bem assim para me chegar no Daniel. Agora, e se chegar o filho dele? Como é que é? Se não tiver atendendo ninguém, passa direto. Sabe, passa direto, e se é pequeno, pula no colo do pai, tá tudo resolvido. A partir do momento que eu entendo que Deus é Pai, eu vou me comportar de uma outra maneira na presença dele. Eu vou ter um outro relacionamento com ele. E aí eu vou viver essa boa, agradável e perfeita vontade que Deus tem para a minha vida, queridos. Então, para finalizar, eu queria que você saiba o seguinte. Na tua caminhada, você vai ouvir muitas coisas. Você vai ouvir, isso tudo que é bom é de Deus. É bom aquele lugar, aquela pessoa, essa prática. Tudo que é bom é de Deus. Não é verdade. Nem tudo que é bom é de Deus. A Bíblia fala que o único caminho para se chegar a Deus se chama Jesus Cristo. Então convide Jesus para ser o Senhor da sua vida. Abra o seu coração, diga para Deus que você quer ter um relacionamento de pai e filho. Queridos, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Olha, depois que eu conheci Jesus, queridos, eu digo que olha, fazem 19 loucos dias e loucos anos. Porque todos os dias meu celular não me deixa mentir. Se vocês pegarem o meu celular, eu não estou exagerando. Todos os dias. É claro, eu me relaciono com muitas pessoas. Eu falo de Deus para muitas pessoas. Então as pessoas trazem para mim também as suas histórias, os seus testemunhos. Todos os dias eu vejo milagres na minha frente. Todos os dias eu aprendo, eu sinto uma coisa nova. Todos os dias eu sou impactada pelo amor de Deus. A minha vida não existe rotina, não existe preto e branco. Existem lutas. Mas eu posso falar com vocês com toda certeza. Elas não me abatem. Porque a gente, quando está com Deus, você passa pela luta, mas você vê, você não passa nas cegas. Ele vai te mostrando os propósitos daquela luta. Ele vai te conduzindo, ele vai literalmente te carregando no colo. Mas você precisa, hoje, fazer uma reflexão. Qual é a minha crença a respeito de Deus? E se você não consegue identificar a tua crença, olhe para o teu comportamento. Como você se relaciona com Deus? É como um filho deve se relacionar com o pai? Ou é engessado? Se é engessado, você aprendeu alguma coisa lá no teu passado, ou ao longo da tua vida, que fez você acreditar que Deus não é um pai, mas Ele é. E Ele trouxe você hoje aqui para que você saiba disso e para que você tome uma decisão na tua vida de agir e de ser filho dele. Amém, queridos? Amém. Vamos levantar?